Olá, irmãos, boa noite, a paz. Que o Senhor esteja sobre a vida de vocês, abençoando, consolando, ensinando o coração naquilo que lhe apraz e que o Senhor conceda a sua bênção a cada um de vocês. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o capítulo 13 de Mateus, a partir do verso 44. Lá, a partir do verso 44, diz o seguinte: são duas parábolas que Jesus conta. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu-o de novo, então em sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E, tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. São duas parábolas curtas que Jesus fala aos seus discípulos. Nessa época, Jesus estava na Galileia, estava em sua casa, na casa dos seus familiares, de seus pais. E a Galileia foi o local onde ele foi criado. Todos ali o conheciam, sabiam quem eram seus pais, sabia que José era carpinteiro, sabiam de Maria que conheciam seus irmãos. E Jesus está passando um tempo ali e ele aproveita para ensinar, porque onde Jesus estava, ele estava ensinando. Ele vai para a beira do mar, o mar da Galileia, e começa a contar algumas parábolas. Entre essas parábolas, ele conta a parábola do semeador, dos diferentes tipos de solo que o semeador sai a semear, e a semente é lançada e cai em diferentes tipos de solo, e cada tipo de solo vai responder de uma forma diferente. Ele vai falar da parábola do trigo e do joio, que são plantas que nascem, que crescem, são muito semelhantes, e que um dia haverá separação entre o trigo e o joio. Vai contar a parábola do grão de mostarda e do fermento, em que fala a respeito da fé. E ele conta para os seus discípulos, depois, nesse primeiro momento, ele está falando para a multidão que o cerca. Ele volta para casa, junto com os seus discípulos, e propõe a contar outras parábolas. E entre essas parábolas, ele começa por essas duas que eu li para vocês. E essas parábolas, ele começa a querer explicar, ele vem com a intenção de explicar como o reino dos céus é semelhante. Então ele faz uma comparação. A primeira comparação é de que o reino dos céus se compara a um tesouro escondido em um campo. Esse tesouro escondido num campo, ele é encontrado por um homem. Esse homem, pelo que o texto dá a entender, não estava procurando por um tesouro, mas simplesmente o encontra. Estava passando por ali, por aquele campo, o encontra. E a reação dele é a seguinte: ele, entendendo o valor que aquele tesouro tem, o grande valor que aquele tesouro tem, ele vai, esconde aquele tesouro, vai embora, vende tudo que tem, faz uma oferta ao dono daquele campo e compra. Semelhantemente, a segunda parábola diz: mas só que de um homem que entende de negócio, é um homem de negócios que entende de pérolas e está à procura de pérolas. E ele encontra uma pérola que ele julga ter um valor tão grande que ele vai, vende tudo que tem e compra aquela pérola. Vemos aqui, irmãos,
inicialmente, Jesus falando de dois tipos de pessoa. O primeiro tipo é aquela pessoa que, ao encontrar um grande tesouro, consegue entender o valor daquele tesouro e está disposto a dar tudo o que tem para conseguir aquele valor, aquele tesouro. E o segundo tipo de pessoa é aquela que tem aquele tesouro, mas só que não consegue reconhecer, não consegue entender, discernir o quanto que aquele tesouro tem valor. E aquela pessoa, ao receber uma proposta, ela acha que vale a pena e vende. Aquelas pessoas para as quais Jesus estava falando eram pessoas que conheciam, que tinham Jesus, que tiveram Jesus ao seu lado durante 30 anos, pelo menos 30 anos. E ele estava falando com os seus discípulos que aquelas pessoas, estava querendo dizer que aquelas pessoas não estavam conseguindo entender o valor de quem estava com elas. O valor que Jesus tinha. E também ensinando aos discípulos, deixando na mente dos discípulos essa ideia de eles questionarem, de eles começarem a entender, a procurar entender o que realmente tinha valor. O quanto que Jesus tinha valor. Muitas vezes, irmãos, nós temos Jesus ao nosso lado, nós temos Jesus próximo a gente, nós temos uma grande riqueza próxima a gente, mas muitas vezes a gente não entende esse valor. Muitos de nós não entendem esse valor e acabamos vendendo por qualquer preço. Quem chega próximo oferecendo algum dinheiro, a gente está disposto a vender. A gente está disposto a negociar. Então a gente negocia Jesus de forma muito tranquila. Porque talvez muitas de nós não entendam o valor que Jesus tem realmente. Outra coisa que essa parábola nos diz é que aquele que entende o valor do reino, ele se dispõe a vender tudo o que tem. E quando Jesus fala de vender tudo o que tem, ele não está falando de valores monetários, de patrimônio. Ele está falando de renúncia, de se disponibilizar, se dispor a se esvaziar de si mesmo para para receber a Jesus, para ter esse reino, esse grande tesouro. Como o jovem rico, ele era um bom homem, ele era cumpridor da lei, ele não defraudava o irmão, ele honrava o Senhor, ele não tinha idolatrias, não seguia outros deuses, mas após ele discorrer o seu currículo para Jesus, Jesus fala: bom, muito bom, mas agora vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e me siga. Jesus ali não estava falando necessariamente de bens materiais, ele estava falando primariamente de renúncia, de que aquele jovem deveria rasgar o seu currículo, deixar de pensar que tinha valor pelo fato dele fazer, para entender que o real valor estava em Cristo, estava em Jesus, e que ele deveria esvaziar-se de si mesmo para poder seguir a Jesus. E eu deixo para vocês, irmãos, esta
esse questionamento para finalizar. No nosso momento de vida atual, em que grupo de pessoas nós estamos? Naquele grupo que, encontrando um tesouro valioso, reconhece esse valor e se disponibiliza a vender tudo que tem para ter esse valor consigo? Ou naquele grupo de pessoas que, tendo o tesouro ao seu lado, próximo a si, próximo de si, não consegue entender o valor ou deixou de sentir, de perceber esse valor ao longo do tempo e está disposto, segundo ao ser apresentado qualquer oferta, está disposto a negociar aquilo que tem. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Ele ministre a palavra dele ao coração de vocês e que arda faça arder o coração de cada um de nós para servi-lo cada vez mais. Fiquem na paz.